O padroado português na China ********** O padroado português na China Marques Pereira. O padroado português na China, impresso requisitado por um amigo, Lisboa. Imprensa de J. G. de Souza Neves 65 Rua da Atalaia 67.873 a José Miguel Vitor de Figueiredo 7 Um excelente amigo meu da China, e, Deus louvado, ainda há rios tenho de molde que me tira a vontade de enxergar os fundibulários covardes que tentaram e lograram com a mais infame das ciladas molestar-me nos excessos do brio, tendo visto uma das 3 pequenas cartas que adiante se leem, cheio de honesto e constante interesse pelo assunto que levemente sugerem, e julgando dos oucios do esclarecido jornalismo político lisbonense com a ingenuidade de um português distante, pediu-me, por carta, que lhe mandasse, coligida em volume, toda a controvérsia que antecederá e seguirá o que tinha lido. 8 Respondi-lhe que a controvérsia toda pouco mais era, e nem sequer chegaria a dar um folheto, que há uma segunda carta minha, que a Gazeta do Povo publicou, não houvera mais resposta, silêncio este que, não podendo ser atribuído à vitória cesárea dos meus abreviados argumentos, também com inteira justiça se não podia imputar a insuficiência de aquela folha, a qual desde logo manifestara que a réplica, a ter lugar, não cabia à sua redação efetiva, mas a um seu ilustrado colaborador e amigo, e finalmente que já se anunciava a substituição da Gazeta pelo PES, e que não era de presumir que este cuidasse em tomar dos colaboradores de aquele é o legado triste, e felizmente descurado havia Mises, de desmentir e anular os restantes direitos do nosso padroado português na China. Insiste o meu amigo, pela recém-vinda mala, em que lhe mande o folheto, entendendo que, por muito exíguo que seja, sempre terá a eficácia de um brado ou um gemido em causa de tanta justiça. Não sei recusar-lhe nada, e até o muito que o estimo Quaysime não deixa sorrir da sua confiança em brados ou gemidos a favor de causas justas. Permita-me porém a sua amizade que declara aqui bem explicitamente que a única pretensão e o único intuito de esta pequenina compilação é satisfazer a um pedido seu, e sem demora de um paquete. Lisboa, 21 de fevereiro de 1839 e em 19 de fevereiro do ano findo, sobre a leitura de justíssimas considerações do meu referido amigo, dirigi a seguinte carta ao Diário de Notícias, que a publicou em 20, Moesar redactor, com respeito à nossa calúnia de Macau, há 3 questões palpitantes, importantíssimas, que a imprensa periódica de Lisboa conhece, creio eu, conquanto as não discuta. São a ratificação do Tratado de 1862, as alfândegas chinesas em território português, a imigração. A solução da primeira depende da habilidade e perícia do nosso plenipotenciário. A da segunda da inteireza e energia das primeiras autoridades do estabelecimento. A da terceira da rigorosa e imparcial observância dos regulamentos, e do bom acordo com a diplomacia inglesa. A nenhuma delas me refiro nesta carta. Sobre a primeira e terceira tenho escrito em demasia, tanto livre como oficialmente. Da segunda sou vítima, e portanto suspeito perante o programa de uma folha incolor. Existe porém uma quarta questão pendente,
esquecida há muitos anos, mas nem por isso pouco importante para a colônia de Macau. A solução de esta depende do ex-ministro da Marinha e do governo. Refiro-me ao padroado português na China, e reduzo-me a historial em poucas palavras. O bispado português de Macau, erecto pela bula de Gregório XIII, de 23 de janeiro de 1575, compreendeu em seu princípio toda a China e Japão, terras e ilhas adjacentes. Em 1588 foi criado o Bispado de Funai, no Japão, e em 1690 os de Pequim e Nanquim. Inocêncio XII, logo depois, reduziu consideravelmente os limites dos bispados da China, que abraçavam, além das províncias do Império, a Tartaria, Tonquim e todas as ilhas. Esta circunscrição foi que designou ao de Macau as províncias de Kwangtung, Guangxi e as ilhas que a elas pertencem, e assim durou até não há muitos anos. Seguiu-se a concordata, ratificada em 6 de fevereiro de 1860, que pelos artigos 3º e 4º e anexo a reduziu ainda o padroado português na China à diocese de Macau, e esta à província de Kwangtung e ilhas adjacentes, com exceção de Rocó. Esta diocese, por estar de si bem determinada, não exige para o seu completo reconhecimento a circunscrição prévia que a mesma concordata estabelece necessária para as da Índia. Contudo, em 1872 os missionários da 11 Congregação da Propaganda conservam-se em toda a província de Kwangtung com um bispo estrangeiro, a despeito da justíssima antipatia das cristandades, e a Santa Sé mantima recusa da confirmação do bispo apresentado pelo real padroeiro na fé dos citados artigos. Lembrar a necessidade que tem de um bispo a diocese de Macau, viúva há 20 anos, e a obrigação que tem o governo de se fazer ouvir do supremo chefe da Igreja para que considere e afaste-a obstinada lesão dos nossos direitos, já tão diminuídos, Ezar redactor, o objeto de esta minha carta, que abreviei quanto me foi possível. SC, 19 de fevereiro de 1872. De vez a Marques Pereira 12/13 e segunda na Gazeta do Povo de 27. Li depois isto. Notícias de Macau e questão do padroado. A propósito de coisas de Macau, mencionemos uma carta assignada pelo Ezar Marques Pereira em 19 do corrente mês, e publicada no Diário de Notícias. Seu objeto principal é acerca do padroado da China, e da questão da escolha e confirmação de bispo para Macau. Censura o Ezar Marques Pereira a recusa da Santa Sé àquela confirmação, chamando-lhe obstinada lesão dos nossos direitos. 14 Para que o público não seja induzido em erro por tais asserções de pessoa que é tida por entendida nos negócios de Macau, contrapomos àquela carta algumas observações sobre o mesmo assunto, copiadas da correspondência de Portugal de 29 de janeiro último. Este excelente jornal é pouco lido no país, e por isso muito limitado número de indivíduos conhecerão aquelas observações. Julgamos, pois, fazer bem em vulgarizá-las, para que na apreciação de assunto tão importante, se julgue com a imparcialidade e isenção de preconceitos que ele reclama.
Está confirmada por Sua Santidade a transferência do ex-arcebispo eleito e confirmado de Macau para a Diocese de Angra, da qual já mandou tomar posse. Está pois vaga a mitra de Macau, e é, a nosso ver, uma urgente necessidade provê-la sem demora. A falta de um prelado sagrado em aquela cidade é muito prejudicial para seus interesses religiosos e civis. Mas a apresentação do novo bispo de nada servirá, se o governo não quise aceitar as respectivas bulas com as restrições de jurisdição exaradas nas do ex-ARD. João, quando foi confirmado bispo de Macau, ou com outras. O ex-ar Marques de Sá da Bandeira, com o tino e sensatez que lhe dá o muito conhecimento que possui dos negócios do ultramar, resolveu, na última vez que foi ministro da Marinha, aceitar aquelas bulas, o que os ministros seus predecessores tinham recusado. Se o digno actual ministro da Marinha não for de esta opinião, então é inútil a apresentação de novo bispo, e só servirá para renovar já cassadas questões, que não levarão a melhor resultado do que até agora 15 se o governo sinceramente quer atender às necessidades religiosas de Macau, entre em cordiais negociações com a Santa Sé para restringir, ao menos provisoriamente, a desmedida extensão da Diocese de Macau. Proponha-se que o novo bispo seja confirmado com a jurisdição limitada, não à cidade de Macau, como foi o último bispo eleito, mas a contígua denominada Península de Yangshan e ilhas chinesas circunvizinhas. Atualmente não há nestes territórios missionários nem estabelecimentos alguns da propaganda FAID, e portanto nenhumas dificuldades se suscitariam. É suficiente terreno e população para uma excelente missão, proporcionada aos nossos meios, pois tudo compreenderá 500.000 a 600.000 habitantes, que continue o trato com os portugueses, cujos costumes e leis mais ou menos conhecem, e parte delas por vezes tinham aproveitado a proteção da nossa bandeira, fugindo à guerra civil, ou às extorsões dos seus mandarinos. Uma missão nestes limites, dirigida com zelo, habilidade e perseverança por alguns missionários portugueses, auxiliados pelo clero indígena chinês ou de Macau, conseguiria, em algumas dezenas de anos, cristianizar, se não toda, de certo uma grande parte da população, e prepará-la talvez para aceitar gostosa o nosso domínio temporal, aproveitando o governo português algum ensejo favorável, fez-se de se dar no estado de desorganização política e social em que se vê o grande povo chinês. A guerra civil, que sempre mais ou menos lavra na China, e a renovação da guerra com estrangeiros, que é inevitável, mais tarde ou mais cedo, renovarão as circunstâncias, tão infelizmente desaproveitadas, que ocorreram 16 na última famosa guerra entre o Celeste Império e a França e Inglaterra. Há mais de 10 anos poderíamos possuir a Península de Yangshan, se não fora a criminosa incúria, coisa incrível, de um ministro de aquela época e dos seus empregados. Preparar tais resultados será ao mesmo tempo um grande serviço à religião e à civilização, e ao engrandecimento e glória da pátria. A ocasião é a melhor possível. O prestígio e influência da França nos negócios da China está assustado por largos anos.
Os interesses políticos e religiosos de aquele apotêncio é que nos podiam contrariar, estabelecendo seus missionários, capelas, hospitais e escolas no referido território, como tem feito em todo o resto da província de Cantão, em Guangxi e no Hainan, extensíssimos países, compreendidos de direito na diocese de Macau, mas há muitos anos de facto perdidos para o padroado real, pela falta de cumprimento das obrigações do padroeiro. Não há, pois, receio que a França venha opor dificuldades ao indicado acordo com a Santa Sé, que julgamos não se recusará a ele, nem razoavelmente o pode fazer. Para nós, portugueses, nada tem de indecoroso, como o poderão julgar alguns ânimos possuídos de exagerado e insciente patriotismo. Devemos francamente reconhecer que foi justa a restrição imposta pelo Sumo Pontífice nas bulas da confirmação do mencionado último bispo eleito de Macau, e que o será se repetir esse facto, com o qual o governo deve contar, se apresentar novo bispo. Se Portugal não cumpre a concordata na parte onerosa, como pode exigir o pleno cumprimento de ela na parte benéfica e de privilégio? 17 É já tempo que os ministros, os representantes do PES e a imprensa que se diz liberal, deixem esse sistema de declamações apaixonadas, quando se trata da questão do padroado, que não estudam, ou não querem estudar, com a imparcialidade e justiça que ela exige. Há até conveniências positivas e puramente políticas, que aconselham a desistir temporariamente, ou mesmo para sempre, ao direito da actual circunscrição da Diocese de Macau. Isso nos livraria de muitos embaraços e vergonhas. Firmemos bem o domínio espiritual onde temos o temporal, tão vacilante nas calúnias, e deixemos pretensões que se tornaram já ridículas perante a Europa, pelo estado de abatimento e desorganização em que está Portugal. Eis, pois, o que diz a correspondência de Portugal. Ainda que não concordássemos inteiramente com as opiniões expostas, as julgamos dignas de atenção quando se trata de apresentar novo prelado para Macau, o que também entendemos não se dever demorar. 18-19 Terceira era uma acusação de induzir o público em erro. Outras maiores ainda recebi já da imprensa, felizmente com igual justiça, mas em Lisboa foi, e é até agora, a primeira que eu leci. Maiores ou menores tenho a fraqueza de levantar todas, enquanto me não chegue a má hora e espero que não chegue da consciência me confirmar alguma. Entendo que a voz da imprensa deve ser sempre ouvida e discutida, de qualquer lado e até de qualquer modo que sonhe. Chamei a isto fraqueza, e perdoe-se-me a conta de poder chamar-lhe parvoíce. Quando, infamado pelo mais abjecto de quantos periódicos é crível que possam existir, pedi ser suspenso do exercício do meu cargo e corri aos tribunais estrangeiros 20 e nossos a esmagar a calúnia e os caluniadores pelo mais brilhante modo que um funcionário pode sequer desejar, encontrei na volta o mesmo cargo provido por insídia venal e patronato, e reclamando perante o ministro da Marinha desse dia, que era por signal advogado, tive em resposta que me sobejava a razão, mas nada havia a fazer contra factos consumados de que ele ministro não era culpado e que dariam ao funcionário demitido hoje a mesma razão de queixa que eu tinha pelo haver sido ontem.
De aqui aprendam quando injuriados, se poderem, os funcionários públicos futuros. Eu por mim, dado o caso, reincidiria na tontice, e oro a Deus que me não acusem de ela meus filhos quando a miséria se aprouver de levá-os à idade da razão. Trouxe eu isto fora de propósito para dizer que respondi à Gazeta do Povo, em cujo número 700 se lê: recebemos do César Marques Pereira a carta que em seguida publicamos. Não lhe respondemos, porque deixamos esse cuidado ao nosso ilustrado amigo e colaborador, que trata da questão de Macau, e que por estar ausente só virá a ter conhecimento da carta do César Pereira quando a receber impressa na Gazeta do Povo. Posto que a polêmica mais pareça desejar encetar-se com relação ao que escreveu a Correspondência de Portugal, ao nosso colaborador ficará pois não só o cuidado, mas a liberdade de fazer o que lhe aprouver. Eis a carta 21 ex.Moesar, redactor da Gazeta do Povo. Há poucos dias dirigi ao Diário de Notícias uma breve carta lembrando a necessidade de se obter a confirmação de um bispo para Macau e os limites que a concordata ratificada em fevereiro de 1860 designou àquela diocese. Acrescentei simplesmente que logo depois da concordata a recusa de tal confirmação com os limites de jurisdição estipulados, e a permanência dos padres da propaganda na província de Kwangtung, quando ainda existem, mesmo na Ásia, muitos países sem missões, era uma obstinada lesão dos direitos do padroado português, já tão diminuídos. No seu jornal de 27 do corrente, cita vez essa minha carta, e, para que o público não seja induzido em erro por ela, entende dever contrapor-lhe um artigo da Correspondência de Portugal de 29 de janeiro, que efetivamente transcreve. Transcripto o artigo, diz por último vez que julga as opiniões dele dignas de atenção, posto que não concorde inteiramente com elas. Ignoro portanto qual seja a opinião de vez sobre o assunto do padroado português na China, e absolutamente não compreendo ainda depois de ler o artigo da Correspondência de Portugal de que modo a minha brevíssima carta, simplesmente histórica, possa induzir o público em erro. Nessa carta indiquei o direito existente, assegurado por um tratado moderno. A Correspondência de Portugal propõe que se estipule um direito novo. Disse eu que, descrevendo a concordata os limites da diocese, devia haver um bispo português com jurisdição nesses limites. Diz a Correspondência de Portugal que tais limites são ainda exagerados e 22 conviria reduzir-os a Península, aliás ilha, de Yanshan, de cujo domínio temporal se lhe afigura que viríamos mais tarde a apossar-nos. Em nada refuta isto o direito que até agora a concordata estabelece e eu lembrei. Haveria porém muito, é certo, que discutir no artigo, e, se é intento de vez franquear a essa discussão as colunas do seu jornal, ofereço-me eu a tomar em ela humilde parte. SC, Praça de S. Paulo 13, 1º, 29 de fevereiro de 1872. De vez a Marques Pereira 23 quarta em 12 de março veio dizendo o ilustrado amigo e colaborador da Gazeta do Povo, Macau questão do padroado quando demos as notícias de Macau vindas na precedente mola, aludimos a uma carta do César Marques Pereira, publicada no Diário de Notícias,
acerca da confirmação do novo bispo para aquela diocese, que o governo tem de apresentar. Aquela referência motivou outra carta do mesmo senhor, dirigida a este jornal, na qual, declarando a primeira 24 simplesmente histórica, diz que por isso não compreende como possa induzir o público em erro. Ainda que há escritores que erram na história, e às vezes cientemente, a nossa alusão não foi de certo à parte histórica da carta do César Marques Pereira, mas sim à opinião ou asserção de que a Santa Sé recusará a confirmação do bispo para Macau, por obstinada lesão dos nossos direitos. A esta opinião do escritor, segue-se uma instância ou conselho ao governo, para que exija a confirmação do bispo de Macau, sem restrições de jurisdição, pelo direito estabelecido na concordata, nada dizendo sobre os deveres a que por ela está obrigado o mesmo governo e que não tem cumprido. Ora, isto não é simplesmente histórico. É uma apreciação que julgamos errada, e um conselho que entendemos mal, razão porque lhe contrapusemos o artigo da Correspondência de Portugal, que esclarece a questão, e mostra que não há neste caso da parte da Santa Sé obstinada lesão dos direitos da coroa portuguesa. O Papa não recusou a confirmação do último bispo eleito de Macau, o César D. João Botelho do Amaral, hoje bispo de Angra, pelo contrário, confirmou-o prontamente, mas com a jurisdição restrita à cidade de Macau, enquanto o governo de Portugal não cumprir as obrigações do padroeiro, designadas na concordata. É este um tratado ou pacto que estabelece direitos e obrigações para ambos os contractantes. Aconselhar, pois, como faz o César Marques Pereira, ao governo português que exija a manutenção dos direitos, sabendo-se que este não tem cumprido, e que não mostra meios nem disposições para cumprir, as correlativas obrigações, é que nos parece se pode dizer desejo de obstinada lesão contra o direito e a justiça natural 25, ainda que seria nas colunas da Correspondência de Portugal, que melhor caberia a contestação do artigo que de ela transcrevemos, contudo se o César Marques Pereira Coise publica-o este jornal, de bom grado o faremos, pela muita atenção em que temos este conhecido escritor, sem que isso nos obrigue à discussão. 26-27 vê ora a Correspondência de Portugal não me culpará de induzir em erro pessoa alguma, e até o artigo que se extrairá de ela para me convencer da culpa, v. Pag 14, antecederá 3 semanas a minha inocente e brevíssima carta ao Diário ou de Notícias. Não vendo assim motivo de a importunar, e tendo vencido uma doença que me importunou a mim alguns dias, dirigi mais uma carta à Gazeta do Povo, que a inseriu logo e sem comentários. Dizia, Moesar, redactor da Gazeta do Povo, por falta de só deixei de responder logo ao último artigo em que tratou do padroado português na China 28 com referência a uma carta minha, e em que se dignou franquear o seu jornal à publicação das modestas considerações que me propus expender a respeito de um artigo da Correspondência de Portugal sobre o mesmo assunto, artigo que vês transcreverá como refutação a uma outra carta que dirigi ao Diário ou de Notícias. Tratarei de resumir quanto possível o que tenho a dizer, porque infelizmente nem a natureza do assunto chamaria grande atenção a um artigo em demasia extenso,
nem abisando eu do espaço do seu jornal corresponderia devidamente ao favor de vez aceitemos um momento por incontestável toda a culpa que vez e a correspondência de Portugal atribuem ao governo português na questão do bispado de Macau. Ainda assim me parece que, a não sermos mais inimigos dos restantes direitos do padroado português do que o são os próprios agentes da propaganda, deveríamos duplicadamente citar a concordata para que o governo cumprisse os seus deveres e exigisse os seus direitos. Querer que o culpado se não arrependa nem se defenda, e seja unicamente acusador e executor de si mesmo, parece-me injusto. Mas, Ezar redactor, somos nós hoje em verdade tão culpados quanto vês e a correspondência de Portugal nos fazem. Pois não foi exatamente para castigo de nossas culpas que a concordata nos tirou todos os bispados da China, à exceção do de Macau, e reduziu este mesmo à calônia portuguesa com a província de Kwangtung. E que sucedeu porém? Ratificada a concordata, os missionários estrangeiros conservam-se em Cantão sob a exclusiva autoridade de um bispo seu que a Santa Sé lhes confirma, e ao Real 29 padroeiro português é sucessivamente recusada a confirmação de 2 bispos eleitos, ou oferecida com a restrição de jurisdição às 3 freguesias da cidade de Macau. A isto só vez me opõe, permita-me que o diga, o eterno argumento dos enas da Associação da Propaganda e Publicações Semelhantes, do qual muitas vezes se usou com verdade tratando em geral do padroado português no Oriente, e de que muitas mais se abusou com injustiça a respeito de várias partes do mesmo padroado, e é que a concordata impõe obrigações assim como assegura direitos, que no exercício destes deve o padroeiro cumprir aquelas, e que pois as não cumpre os direitos cessam. Em primeiro lugar, quem viu que as não cumprisse o padroeiro? Se nenhum dia, se nenhuma hora lhe foi dado exercer na China a jurisdição que a concordata lhe deixou, onde se encontra o testemunho de haver faltado aos deveres a que se obrigou por ela. Encontrasse, dir-me-ão os ecos da associação, na manifesta incapacidade de os cumprir, porque não admitindo em seus estados ordens religiosas, não pode prover missões. Para tal resposta ser justa, fora mister que ao tempo de celebrar-se a concordata houvesse em Portugal ordens religiosas, ou que por esse tratado nos obrigássemos a admiti-las para missionar. Mas não, a concordata foi assignada em fevereiro de 1857 e ratificada em fevereiro de 1860, e a única obrigação, dever ou condição que, relativamente ao bispado de Macau, nos impõe é, queira vez reparar, que se procure pelo real padroeiro aumentar o número de abbés e idôneos missionários, que, além dos existentes 30, em 21 de fevereiro de 1857, se empreguem na conservação e na propagação da fé católica em aquelas regiões. Ora, eu não vim a esta questão como paladino apaixonado do nosso governo, ou de qualquer dos nossos governos. Acho-me até presentemente, e há 2 anos, em uma situação individual tão iniquamente desatendida pela nossa entidade chamada governo, que não é de supor que eu ande muito preocupado pelo empenho de lhe ser agradável nos meus raros e pobres escritos. Mas também não sei fazer coro em acusações de que não tenha inteira consciência,
e no que respeita ao bispado de Macau não me parece que a indiferença tenha sido tanta que, perante a letra da concordata, que acabo de citar, justifique o duro castigo que vês à prova. O governo chegou a entregar o seminário de S. José de Macau aos jesuítas durante 10 anos, desde 1862 até há poucos meses, e, se isto não mostra grande respeito à lei, denota ao menos com suma evidência a boa vontade que a propaganda lhe nega. É verdade que em todo esse tempo os jesuítas nada fizeram a bem daquela porção do padroado, antes se mostraram sempre encarniçadíssimos inimigos de tais direitos, mas nada prova isso contra a boa intenção que presidiu à experiência de os admitir. Mas dirá ainda a propaganda, as missões não podem confiar-se a experiências, nem a protestos de boa vontade, a concordata não tem valor ante o princípio salus populi suprema lex, e a cristandade de Cantão seria grandemente prejudicada e arriscada, se a deixássemos. Para vez avaliar este argumento, pedirei apenas que se digne ler o capítulo 27º dos 31 apontamentos de uma viagem de Lisboa à China e da China a Lisboa pelo czar Carlos José Caldeira. Teria muito mais que citar, se não receasse ostentar erudição de obras que dificilmente se encontram em Lisboa, e exporia até o muito que a observação pessoal me sugere se não existisse a deposição do dito escriptor, por certo conhecidíssimo de vez pelo indicado capítulo que se intitula Missões Portuguesas na China, Missionários Franceses, Padroado Real, e a Sociedade da Propagação da Fé verá vez como os missionários franceses e italianos felicitam as cristandades que nos tiraram, e apreciará os benefícios que resultam para o bispado de Macau do que eu denominei e denomino obstinada lesão dos nossos direitos. Já quero porém colocar-me contra o depoimento do czar Carlos José Caldeira. Quero admitir que seja grande o zelo dos missionários estrangeiros no desempenho da missão do Bispado de Macau se a Igreja de Roma é universal e se é verdadeiro o amor que elas estima a esses cristãos, por que motivo se não oferecem a obedecer, enquanto preciso seja, ao prelado português que aos mesmos cristãos pertence, porque os portugueses desestimam as missões. Não dizem verdade, quando assim dizem, pois que para a mesma associação da propagação da fé concorre o povo português anualmente com avultados donativos porque a associação é incombinável com o nosso governo. Não me parece, e ainda agora o mostrei. O governo que admitiu 10 anos em Macau os jesuítas, desafectos ao nosso pleno exercício na diocese, não deixa por certo de aceitar a sujeição transitória dos propagandistas ao mesmo exercício. A razão, pois, é porque não querem, e não querem 32 hoje assim como não quiseram desde o primeiro dia, há muito tempo, em que entraram nas nossas missões da Ásia, cheias então de missionários nossos e providas com os nossos bispos, e começaram a guerrear-os sem tréguas, tirando LHs uma a uma. Fugindo de caminhar no mais pequeno acordo conosco, esforçavam-se unicamente em combater-nos por modo tal, que os cristãos se entibiavam e mais se afastavam os gentios, vendo em anarquia a igreja que tinham antes pela mais unida. Dir-se-ia em verdade que era outra e diametralmente oposta à doutrina que vinham pregar.
com o desgosto e afastamento dos nossos missionários e com as circunstâncias políticas que mais tarde se deram, a usurpação como sempre sucede ganhou com o tempo os foros de justiça, e para se nos tirar o resto do bispado de Macau serve agora a queixa de sermos descuidosos, como então servia a de sermos ambiciosos. Por ambiciosos e descuidosos nos castigou torno a lembrar-o a concordata, que é lei há 12 anos, e pela qual renunciamos definitivamente ao padroado em todos os bispados do Japão e da China, conservando unicamente o de Macau, e este reduzido à metade. E pois que é lei, e enquanto o seja, entendo que deve cumprir-se, e que deve o padroeiro português exigir para o bispado de Macau a posse dos limites que a mesma lei designou. E quando por quaisquer circunstâncias se estipulem novos tratados, cumpram-se esses, de modo que se não tolerem usurpações à face de eles, e que nos não deixemos indiferentemente punir pela falta de cumprimento de deveres que nem sequer fomos admitidos a praticar. É isto o que me parece justo e digno. Vou concluir, Ezar redactor. Muito mais se me oferecia a dizer, mas não quero faltar à promessa de abreviar 33 quanto possível esta carta. De se tiver de escrever-lhe mais sobre o mesmo assunto. Ajunto por agora só 2 palavras necessárias. Eu não me referi à sua santidade. Entendo e creio que a inalterável rectidão do Supremo Chefe da Igreja está muito superior à obstinada lesão dos nossos direitos, de que falei. Sei bem que esta distinção é censurada e vituperada pelos próprios autores do facto, cuja inteira responsabilidade elas querem que seja do Papa, e por bem o saber é que mais me apresso a distinguir. Não falei pois do Sumo Pontífice, e, quando tal fizesse para significar que o iludiam, não saberia dizer mais do que o Ezar Carlos José Caldeira nas seguintes linhas do capítulo acima citado: a sua santidade cabe uma tremenda responsabilidade, e terá talvez de responder perante Deus, por todo o mal que teria evitado, se quisesse entrar no verdadeiro conhecimento do estado das cristandades na Ásia, e fizesse caminhar pelas vias regulares e honestas a congregação da propaganda Fide, que tanto se afasta dos deveres do seu instituto, porque se deixa guiar por interesses mundanos e más paixões, e trata com incrível leviandade e desleixo os mais canos negócios da Igreja. É por isto que muitos lhe chamam na Ásia Congregação de Destruenda Fide. SC, 1º de abril de 1872. Sou de Veza Marques Pereira 3435 Sexta. O colaborador não tornou até hoje, e diga-se isto sem desdouro seu, pois que, para mais segura defesa do que escrevera sem provocação, desde logo se desobrigara de replicar. Depois de publicada a carta que precede, indo eu não sei já com que humilde pretensão ao escritório do Diário ou de Notícias, em aprazível e variada conversa de minutos junto de aquela mesa feracíssima de cujos escritos se alastra Portugal e seus domínios, ouvi de um dos ex colaboradores certa informação que, dias antes, me faria redigir de modo algum tanto diferente a mesma carta. O folheto acabava engraçadíssimo. Se eu 36 repetisse agora a informação, nada me autoriza porém a fazê-lo, ainda que o cavalheiro a não declarou segredo. Acaba por isso triste, inútil,
abstracto a maneira de esfinge velha, perdida em areias do Egito, a maneira do padroado português na China. Fim. Asterisco 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 End of the Project Gutenberg e-book O padroado português na China asterisco 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 Update de editions will replace the previous one the old editions will be renamed. Creating the works from print editions not protected by US copyright law means that no one owns the United States copyright in these works, so the foundation, and you, can copy and distribute it in the United States without permission and without paying copyright royalties. Special rules set forth in the general terms of use part of this license, apply to copying and distributing Project Gutenberg trademark electronic works to protect the Project Gutenberg trademark concept and trademark. Project Gutenberg is a registered trademark, and may not be used if you charge for an e-book, except by following the terms of the trademark license, including paying royalties for use of the Project Gutenberg trademark. If you do not charge anything for copies of this e-book, complying with the trademark license is very easy. You may use this e-book for nearly any purpose such as creation of derivative works, reports, performances and research. Project Gutenberg e-books may be modified and printed and given away. You may do practically anything in the United States with e-books not protected by US copyright law. Redistribution is subject to the trademark license, especially commercial redistribution. Start, full license. The full Project Gutenberg license please read this before you distribute or use this work to protect the Project Gutenberg trademark mission of promoting the free distribution of electronic works, by use or distributing this work, or any other work associated in any way with the phrase Project Gutenberg. You agree to comply with all the terms of the full Project Gutenberg trademark license available with this file or online at www.gutenberg.org/license. Section 1. General Terms of Use and Redistributing Project Gutenberg Trademark Electronic Works 1. By reading or use any part of this Project Gutenberg Trademark Electronic Work, you indicate that you have read, understand, agree to and accept all the terms of this license and intellectual property, trademark/copyright, agreement. If you do not agree to abide by all the terms of this agreement, you must cease use and return or destroy all copies of Project Gutenberg trademark electronic works in your possession. If you paid a fee for obtaining a copy of your access to a Project Gutenberg trademark electronic work and you do not agree to be bound by the terms of this agreement, you may obtain a refund from the person or entity to whom you paid the fee set forth in paragraph 1.8. 1.b Project Gutenberg is a registered trademark. It may only be used on or associated in any way with an electronic work by people who agree to be bound by the terms of this agreement.
There are a few things that you can do with most Project Gutenberg trademark electronic works even without complying with the full terms of this agreement. See paragraph 1.c below. There are a lot of things you can do with Project Gutenberg trademark electronic works if you follow the terms of this agreement and help preserve free future access to Project Gutenberg trademark electronic works. See paragraph 1.i below. 1c. The Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the Foundation or PGLAF, owns a compilation copyright in the collection of Project Gutenberg trademark electronic works. Nearly all the individual works in the collection are in the public domain in the United States. If individual works are not protected by copyright law in the United States and you are located in the United States, we do not claim a right to prevent you from copying, distributing, performing, displaying or creating derivative works based on the work as long as all references to Project Gutenberg are removed. Of course, we hope that you will support the Project Gutenberg trademark mission of promoting free access to electronic works by freely sharing Project Gutenberg trademark works in compliance with the terms of this agreement for keep the Project Gutenberg trademark name associated with the work. You can easily comply with the terms of this agreement by keep this work in the same format with its attached full Project Gutenberg trademark license when you share it without charge with others. 1.d. The copyright laws of the place where you are located also govern what you can do with this work. Copyright laws in most countries are in a constant state of change. If you are outside the United States, check the laws of your country in addition to the terms of this agreement before downloading, copying, displaying, performing, distributing or creating derivative works based on this work or any other Project Gutenberg trademark work. The Foundation makes no representations concerning the copyright status of any work in any country other than the United States. 1.e Unless you have removed all references to Project Gutenberg, 1.e1. The following sentence, with active links to, or other immediate access to, the full Project Gutenberg trademark license must appear permanently whenever any copy of a Project Gutenberg trademark work, anywhere on which the phrase Project Gutenberg appears, or with which the phrase Project Gutenberg is associated, is accessed, displayed, performed, viewed, copied or distributed. This e-book is for the use of anyone anywhere in the United States and most other parts of the world at no cost and with almost no restrictions whatsoever. You may copy it, give it away or reuse it under the terms of the Project Gutenberg license included with this e-book or online at www.gutenberg.org. If you are not located in the United States, you will have to check the laws of the country where you are located before use this e-book. 1.e2. If individual Project Gutenberg trademark electronic works derived from texts not protected by US copyright law,
does not contain a notice indicating that it is posted with permission of the copyright holder. The work can be copied and distributed to anyone in the United States without paying any fees or charges. If you are redistributing or providing access to a work with the phrase Project Gutenberg associated with or appearing on the work, you must comply either with the requirements of paragraphs 1.e1 through 1.e7 or obtain permission for the use of the work and the Project Gutenberg trademark as set forth in paragraphs 1.e8 or 1.e9. 1.e3. If a individual Project Gutenberg trademark electronic work is posted with the permission of the copyright holder, your use and distribution must comply with both paragraphs 1.e1 through 1.e7 and any additional terms imposed by the copyright holder. Additional terms will be linked to the Project Gutenberg trademark license for all works posted with the permission of the copyright holder found at the beginning of this work. 1.e4. Do not unrecord, touch or remove the full Project Gutenberg trademark license terms from this work, or any files containing a part of this work or any other work associated with Project Gutenberg trademark. 1.e5. Do not copy, display, perform, distribute or redistribute this electronic work, or any part of this electronic work, without permanently displaying the sentence set forth in paragraph 1.e1 with active links or immediate access to the full terms of the Project Gutenberg trademark license. 1.e6. You may convert to and distribute this work in any binary, compressed, marked up, non-proprietary or proprietary form, including any word processing or hypertext form. However, if you provide access to or distribute copies of a Project Gutenberg trademark work in a format other than plain vanilla ASCII or other format used in the official version posted on the official Project Gutenberg trademark website, www.gutenberg.org, fecha parênteses, you must, at no additional cost, for expense to the user, provide a copy, a means of exporting a copy, or a means of obtaining a copy upon request, of the work in its original plain vanilla ASCII or other form. Any alternate format must include the full Project Gutenberg trademark license as specified in paragraph 1.e1. 1.e7. Do not charge a fee for access to, viewing, displaying, performing, copying or distributing any Project Gutenberg trademark works unless you comply with paragraph 1.e8 or 1.e9. 1.e8. You may charge a reasonable fee for copies of your providing access to or distributing Project Gutenberg trademark electronic works provided that, item you pay a royalty fee of 20% of the gross profits you derive from the use of Project Gutenberg trademark works calculated use the method you already use to calculate your applicable taxes. The fees owed to the owner of the Project Gutenberg trademark, but he has agreed to donate royalties under this paragraph to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation.
Royalty payments must be paid within 60 days following each date on which you prepare, or are legally required to prepare, your periodic tax returns. Royalty payments should be clearly marked as such and sent to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation at the address specified in Section 4, Information about donations to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. Item you provide a full refund of any money paid by a user who notifies you in writing, or by email, within 30 days of receipt that S/he does not agree to the terms of the full Project Gutenberg trademark license. You must require such a user to return or destroy all copies of the works possessed in a physical media and discontinue all use of and all access to other copies of Project Gutenberg trademark works. Item you provide, in accordance with paragraph 1.f3, a full refund of any money paid for a work or a replacement copy, if a defect in the electronic work is discovered and reported to you within 90 days of receipt of the work. Item you comply with all other terms of this agreement for free distribution of Project Gutenberg trademark works. 1.E9 If you wish to charge a fee or distribute a Project Gutenberg trademark electronic work or group of works on different terms than are set forth in this agreement, you must obtain permission in writing from the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the manager of the Project Gutenberg trademark. Contact the Foundation as set forth in Section 3 below. 1.f1.f1 Project Gutenberg volunteers and employees expend considerable effort to identify, do copyright research on, transcribe and proofread works not protected by US copyright law in creating the Project Gutenberg trademark collection. Despite these efforts, Project Gutenberg trademark electronic works, and the media on which they may be stored, may contain defects such as, but not limited to, incomplete, inaccurate or corrupt data, transcription errors, a copyright or other intellectual property infringement, a defective or damaged disk or other medium, a computer virus, or computer codes that damage or cannot be read by your equipment. 1.f2 Limited warranty, disclaimer of damages, except for the right of replacement or refund described in paragraph 1.f3, the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the owner of the Project Gutenberg trademark, and any other party distributing a Project Gutenberg trademark electronic work under this agreement, disclaim all liability to you for damages, costs and expenses, including legal fees. You agree that you have no remedies for negligence, strict liability, breach of warranty or breach of contract except as provided in paragraph 1.f3. You agree that the Foundation, the trademark owner, and any distributor under this agreement will not be liable to you for actual, direct, indirect, consequential, punitive or incidental damages even if you give notice of the possibility of such damage. 1.f3
Limited Right of Replacement or Refund, if you discover a defect in this electronic work within 90 days of receive it, you can receive a refund of the money, if any, you paid for it by sending a written explanation to the person you received the work from. If you received the work on a physical medium, you must return the medium with your written explanation. The person or entity that provided you with the defective work may elect to provide a replacement copy in lieu of a refund. If you received the work electronically, the person or entity providing it to you may choose to give you a second opportunity to receive the work electronically in lieu of a refund. If the second copy is also defective, you may demand a refund in writing without further opportunities to fix the problem. 1.F4 Except for the limited right of replacement or refund set forth in paragraph 1.F3, this work is provided to you as is, with no other warranties of any kind, express or implied, including but not limited to warranties of merchantability or fitness for any purpose. 1.F5 Some states do not allow disclaimers of certain implied warranties or the exclusion or limitation of certain types of damages. If any disclaimer or limitation set forth in this agreement violates the law of the state applicable to this agreement, the agreement shall be interpreted to make the maximum disclaimer or limitation permitted by the applicable state law. The invalidity or unenforceability of any provision of this agreement shall not void the remaining provisions. 1.F6 Indemnity, you agree to indemnify and hold the foundation, the trademark owner, any agent or employee of the foundation, anyone providing copies of Project Gutenberg trademark electronic works in accordance with this agreement, and any volunteers associated with the production, promotion and distribution of Project Gutenberg trademark electronic works, harmless from all liability, costs and expenses, including legal fees, that arise directly or indirectly from any of the following which would or cause to occur. A. Distribution of this or any Project Gutenberg trademark work. B. Alteration, modification, or additions or deletions to any Project Gutenberg trademark work, and C. Any defect you cause. Section 2. Information about the mission of Project Gutenberg trademark. Project Gutenberg trademark is synonymous with the free distribution of electronic works in formats readable by the widest variety of computers, including obsolete, old, middle-aged and new computers. It exists because of the efforts of hundreds of volunteers and donations from people in all walks of life. Volunteers and financial support to provide volunteers with the assistance they need are critical to reach Project Gutenberg trademark goals and ensuring that the Project Gutenberg trademark collection will remain freely available for generations to come. Em 2001, the Project Gutenberg Literary Archive Foundation was created to provide a secure and permanent future for Project Gutenberg trademark and future generations.
To learn more about the project Gutenberg Literary Archive Foundation and how your efforts and donations can help, see sections 3 and 4 and the foundation information page at www.gutenberg.org. Section 3. Information about the project Gutenberg Literary Archive Foundation. The project Gutenberg Literary Archive Foundation is a non-profit 501(c)(3) educational corporation organized under the laws of the State of Mississippi and granted tax-exempt status by the Internal Revenue Service. The Foundation Senior Federal Tax Identification Number is 64-6221541. Contributions to the project Gutenberg Literary Archive Foundation are tax deductible to the full extent permitted by U.S. federal laws and your state's laws. The Foundation's business office is located at 809 North 1500 West, Salt Lake City, Utah 84116, 8015961887. E-mail contact links and up-to-date contact information can be found at the Foundation's website and official page at www.gutenberg.org/contact section 4. Information about donations to the project Gutenberg Literary Archive Foundation. Project Gutenberg trademark depends upon and cannot survive without widespread public support and donations to carry out its mission of increasing the number of public domain and licensed works that can be freely distributed in machine-readable form accessible by the widest array of equipment including outdated equipment. Many small donations, $1 to cifrão 5,000, are particularly important to maintaining tax-exempt status with the IRS. The Foundation is committed to complying with the laws regulating charities and charitable donations in all 50 states of the United States. Compliance requirements are not uniform and it takes a considerable effort, much paperwork and many fees to meet and keep up with these requirements. We do not solicit donations in locations where we have not received written confirmation of compliance. To send donations or determine the status of compliance for any particular state, visit www.gutenberg.org/donate. While we can attend do not solicit contributions from states where we have not met the solicitation requirements, we know of no prohibition against accepting unsolicited donations from donors in such states who approach us with offers to donate. International donations are gratefully accepted, but we cannot make any statements concerning tax treatment of donations received from outside the United States. US laws alone swamp our small staff. Please check the Project Gutenberg web pages for current donation methods and addresses. Donations are accepted in a number of other ways including checks, online payments and credit card donations. To donate, please visit www.gutenberg.org/donate. Section 5.
General Information About Project Gutenberg Trademark Electronic Works. Professor Michael S. Hart was the originator of the Project Gutenberg Trademark concept of a library of electronic works that could be freely shared with anyone. For 40 years, reproduced and distributed Project Gutenberg trademark ebooks with only a loose network of volunteer support. Project Gutenberg trademark ebooks are often created from several printed editions, all of which are confirmed as not protected by copyright in the US unless a copyright notice is included. Thus, we do not necessarily keep ebooks in compliance with any particular paper edition. Most people start at our website, which has the main page search facility, www.gutenberg.org. This website includes information about Project Gutenberg trademark, including how to make donations to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, how to help produce our new ebooks, and how to subscribe to our email newsletter to hear about new ebooks. E segundo, terceira, quarta vez, sexto, the full Project Gutenberg license.